Há pessoas neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, que afirmam ter visto Jesus com os próprios olhos. Não em pinturas antigas, nem em histórias distantes, mas em sonhos tão reais que mudaram suas vidas para sempre. Em leitos de hospitais, no meio da guerra, ou no silêncio de um quarto escuro. Um menino disse que visitou o céu. Uma menina pintou o rosto de um homem que ela nunca conheceu, e um ex-muçulmano, que jamais ouviu falar de Cristo, agora o chama de Senhor. Ou talvez, a pergunta não seja se elas estão dizendo a verdade, mas se você está pronto para ouvir o que elas viram. Durante séculos, muitos acreditaram que Jesus ficou no passado, como uma memória sagrada, um símbolo distante de amor e sacrifício. Mas e se ele nunca tivesse partido realmente? E se ele estivesse mais próximo agora do que esteve há milênios? Homens simples, mulheres batalhadoras, crianças que nem sabiam pronunciar o nome dele, todos afirmam terem sido tocados por uma presença que chamam de indescritível, mas inconfundível. Eles dizem, vi Jesus. E não estavam procurando fama, nem queriam seguidores. Apenas não conseguiam mais guardar para si o que viram. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus nunca prometeu que pararia de se revelar. Pelo contrário, ele disse que se mostraria àqueles que o amam. Não como uma aparição pública, mas como um sussurro eterno ao coração faminto. Em sonhos, em visões, ou naquela paz repentina que invade, mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. O agir de Deus nunca seguiu os padrões humanos. Ele fala na linguagem do impossível, se move no tempo do improvável, e se revela quando tudo parece perdido. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, por que seria tão estranho que ele ainda estivesse aparecendo? Colton era apenas um menino de 4 anos. Pequeno demais para entender a morte, inocente demais para inventar o céu. Mas quando seus olhos se fecharam em uma mesa de cirurgia, por alguns minutos, ele deixou este mundo. Quando voltou, começou a falar. Mas não como uma criança comum. Falava como alguém que tinha estado em outro lugar. Ele descreveu o céu com detalhes impossíveis. Disse que encontrou Jesus, radiante, com os olhos mais bondosos que já viu. Que sentou no colo dele. Porém, que mais chocou os pais veio depois. Colton disse ter conhecido uma menina no céu, uma que o abraçou com carinho e disse ser sua irmã. Mas, eles nunca tinham contado a ele que a mãe havia perdido uma filha em um aborto espontâneo, anos antes. E então, a pergunta ficou no ar. Como um menino poderia saber disso? Também falou de um tio do seu pai, que ele nunca conheceu. Apesar de ter ficado somente alguns minutos na cirurgia, no céu foi muito mais tempo, pois o tempo lá passa de forma diferente. O testemunho se espalhou pelo mundo. Transformou-se em livro, virou filme. E mais do que isso, plantou uma semente. A semente da dúvida, de que talvez, Jesus ainda esteja chamando os pequenos, os humildes e os puros de coração para vê-lo. E se o céu não for um mito? E se você descobrir que o céu é de verdade, somente quando for tarde demais? E se a eternidade estiver mais perto do que imaginamos? Como explicar uma menina que não cresceu em um lar religioso? Ninguém lhe falava sobre Jesus, nenhum pastor, nem padre, nenhuma Bíblia aberta. Nem oração antes das refeições. E ainda assim, aos 4 anos, a Kiane começou a ter visões. Ela dizia ver um homem de luz. Um rosto cheio de amor e autoridade. Que falava com ela, e mostrava lugares que não existiam neste mundo. Aos 8 anos, ela pegou um pincel e pintou. Ela afirmou, esse é o rosto que vejo. Ele mesmo me guiou enquanto eu pintava. Como se suas mãos estivessem sobre as minhas. Quando Colton, que disse que viu Jesus no céu, viu a pintura, olha o que ele disse.
Duas crianças, dois encontros, dois testemunhos que jamais se cruzaram, até aquele momento. Uma pintou o invisível. Outro reconheceu o inquestionável. Como se um mesmo olhar os tivesse tocado de formas diferentes. Quando a arte toca o eterno, e a inocência revela o invisível, talvez o que chamamos de coincidência seja, na verdade, a assinatura de Deus. Nos últimos dias, a internet parou, por causa de uma simples folha de papel. Não havia cores. Nem desenhos, apenas uma frase escrita com a caligrafia trêmula de uma criança. Jesus é real. A cena aconteceu em silêncio, sem palco, sem ensaio. Apenas uma criança inocente decidiu escrever o que sentia. Não sabemos o que ela viu, nem o que a motivou. Mas o que sabemos é o que sentimos ao ler aquelas 3 palavras. Milhares compartilharam, outros apenas ficaram em silêncio. Há algo nessas palavras que parece vir de outro lugar, como se não fossem apenas uma mensagem, mas um lembrete. Um lembrete de que ele ainda está por perto. Ainda observa. Ainda toca, mesmo quando ninguém está prestando atenção. E se o céu estejam tentando nos dizer algo, e estejam usando as mãos mais puras para escrever? Há momentos em que o mundo desaparece. O som, a dor, o tempo, tudo cessa. E então algo maior se revela. São histórias que às vezes ficam escondidas. Histórias de pessoas que estiveram entre a vida e a morte, e ali no último instante, viram Jesus. Um ex-ateu, vítima de um infarto fulminante, acorda em prantos. Ele conta que viu um homem vestido de branco, que o chamou pelo nome e disse: "Ainda não é sua hora." Uma mulher em coma, há dias desperta dizendo que caminhou em um campo de luz, e que Jesus olhou diretamente para ela. Um jovem, após sobreviver a um acidente de moto, conta que ouviu uma voz que dizia: "Eu nunca te deixei." Essas pessoas não queriam fama. Algumas, sequer queriam contar. Mas algo dentro delas queimava. Como se o céu tivesse deixado uma marca em suas almas. E a partir daquele momento, nada mais parecia normal. Nada mais parecia suficiente. Porque depois que você olha nos olhos da eternidade, o resto do mundo parece um eco. Muitos duvidam desses relatos. Mas quem os viveu não duvida de mais nada. Porque em seus momentos mais sombrios, eles viram a luz. Jesus não aparece por capricho, nem por espetáculo. Ele se revela por amor. E sempre foi assim. Desde os tempos antigos, ele não esperava multidões prontas, ele se aproximava de corações quebrantados. A Bíblia diz: "Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne." Joel 2:28. Não somente os famosos, ou só os fortes, mas sobre todos. Ele se revela para quem tem fome. Para quem clama em silêncio, até quem já desistiu de tudo, menos dele. Talvez Jesus esteja aparecendo mais do que imaginamos. Mas nem todo mundo está ouvindo, ou querem ver. Porque às vezes, é mais fácil negar o sobrenatural, do que mudar a própria vida por causa dele. Mas a verdade é simples, ele se revela porque nos ama. E porque o tempo está se esgotando. Talvez ele já tenha te visitado, e você nem percebeu. Possa ter falado com você, naquela noite em que você chorou sozinho. Ou talvez, tenha te abraçado naquele livramento que você chamou de sorte. Jesus ainda fala, ainda visita. Ainda chora por cada alma que vive como se ele não existisse. A pergunta não é: será que essas pessoas viram Jesus? Mas você está disposto a vê-lo também? O céu ainda fala. Mas só ouve quem está em silêncio. Você ouviu histórias, sonhos, visões, testemunhos de quem viu, e de quem nunca mais foi o mesmo. Agora, o que você fará com tudo isso? Você pode duvidar,
Pode desligar este vídeo e seguir sua vida. Pode dizer que é coincidência, ilusão ou invenção. Mas e se não for? E se ele estiver te chamando agora? Jesus não se esconde de quem o busca. Ele nunca fez isso. Você não precisa ver uma luz no céu, nem ouvir uma voz. Às vezes tudo o que você precisa fazer é fechar os olhos e dizer com sinceridade: Jesus, por favor, me dê um sinal. E se você fizer isso com todo o coração, prepare-se. Porque o céu ouve e responde.